Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. O tema que se apresentou hoje para a gente conversar é um tema que eu me afinizo muito, né? Então ele se apresentou talvez para me alimentar, né? Como diz, deve ter um tal de elemental aqui que quer se alimentar disso. Então o tema se apresentou e está aqui meu irmão Jorge Antônio Ouro para a gente falar sobre isso. O tema de hoje é sentimento de culpa. Quem é que já não teve, já não sentiu ou não degustou, se é que é uma palavra apropriada, o tal do sentimento de culpa ou a tal da culpa? Antes de mais nada, Jorge, como é que você está? Tudo bem? Tudo ótimo. É assim que eu gosto de ver, assim, esse sorriso desse irmãozão aqui. Espero que você... nós, né? Nós, porque... como é que tem aquela historinha, como é que somos anjos de uma asa só e para voar tem que dar um abraço, né? Não sei o que, essas coisas. Então, para fazer o Vida Inteligente aqui, o Mosaicos do Novo Ciclo, o pessoal está acostumado comigo e com você, então a gente tem que dar um jeito. É complexo porque todo mundo é anjo sem asa, né? Daí pode abraçar. Pode abraçar que não sai do chão. É isso aí. Mas se nadar já tá bom, né? Então, como é que você está? Tudo em ordem? Tudo em ordem. Tudo beleza? Cada um travando suas próprias lutas. Não tenha dúvida, claro, isso aqui essa é a vida, né? Eu acho que o Chan, independente de crença, independente de tudo que existe, eu acho que quando as pessoas, naqueles momentos que vagueiam o pensamento, tudo, né? Eu falo, se ele pensa em sã consciência, eu falo, isso aqui é um tremendo barato, a vida é um grande enigma, é um negócio fantástico, né? É fantástico. Independente de nada, assim. É bacana você não saber o que vai acontecer daqui a 5 segundos. Você ter essa experiência. Tem gente que reclama da vida e a vida é uma surpresa a todo momento, é uma novidade. Um dos grandes segredos da vida, sabe qual é, Grego? É você se dar conta que está vivendo. Porque na maior parte das vezes as pessoas levam a vida assim de maneira automática. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, me falaram isso, me falaram aquilo, eu desejo isso, eu desejo aquilo, porque hoje, porque amanhã, porque ontem. Então sempre, sabe, longe de si mesmo. Exatamente. Quando dá uma respirada, né, e aí olha e... Cara, isso é que é viver. Esse então, aspecto essa parada, isso do ponto de vista evolucional, ele é chocante. Né, porque significa a oportunidade de a consciência do eu superior experienciar o que é a vida, porque quando se leva a vida baseada no instinto, quem está vivendo são os elementais. Quando leva a vida baseada nas emoções, quem está vivendo são os elementais que formam as emoções, né? Quando você leva a vida na racionalidade absoluta, então, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sei isso, eu sei aquilo, a minha profissão, o meu cargo, né, tal, você está escravo, né, de algumas camadas do mental, que é o que você formou em termos profissionais. Todas essas camadas que daí se alternam para viver a vida, ou em função da emoção, ou do conhecimento, ou dos instintos, elas servem como impermeabilizante, ou como se fosse uma nuvem que não permite a que você é o que está acima disso, né? Você não é só a tua alma, você é o conjunto, tem a ciência do que é estar existindo com essa conformação física nesse momento. Quando você para e aí você experiencia assim, puxa, até que quando o sol nasce é um negócio legal, o sol se pôr, chovendo, ou então você olha para outra pessoa como se fosse vendo uma pessoa pela primeira vez, ou você ouve um pensamento teu, assim, porque a gente fala assim, o meu instinto, a minha emoção, o meu pensamento, mas você não diz assim, eu instinto, eu emoção, eu pensamento. Quando você fala meu, é porque isso pertence a alguém. Esse alguém a quem pertence o meu instinto, a minha emoção, o meu pensamento, ou esse alguém a quem pertence o meu corpo e a minha alma, esse alguém raramente tem a oportunidade de experienciar a vida. Quando chega nesses momentos de mansidão, onde você se permite a experienciar um pouco de silêncio, né, na tua alma, e permite que então você olhe com os teus olhos para a vida, ouça, perceba a vida, para você, que não é o teu corpo, não é a tua alma, para você é uma experiência sublime, porque não aconteceu antes dessa maneira,
não vai acontecer depois dessa maneira. Então, o descobrir que se está vivo é um dos grandes segredos da vida. E o que você quer, o que você está falando é o que eu já expliquei muitas vezes aqui, tentei explicar, né? Mas cada um entende da sua forma e também a gente se expressa da nossa forma, né? Então fica difícil. Lógico. Então quando eu disse que eu já tive muitas verdades e já acordei em determinadas ocasiões diferente, com uma nova visão, e quando, quer dizer, você acordar, independente de estar consciente ou não esse acordar, né? De dormir e acordar no dia seguinte ou despertar de uma hora para outra. Isso que você explicou muito bem é uma sensação realmente única e muita gente se perde nessa sensação. Ela se sente perdida nessa sensação e eu considero que é o melhor momento da vida de cada um. Esse momento que você está isento de tudo aquilo que você tinha na sua cabeça. Mas né? É que é assim. Então é como se você desse uma parada no tempo. É isso aí. Você congela a vida e nesse viés você contempla a existência. Quando a coisa em si retoma de uma o dia nova, a dia, com uma nova visão, é interessante isso aí. Essa que é a razão da vida. Quando você consegue tornar permeável a alma, o teu eu superior interage e passa a viver também. E é uma experiência única. E por que as pessoas se assustam? É que assim, me sinto sem chão, fiquei sem chão, não, o que eu vou fazer assim, agora? Quando essa janela se fecha, assim, quando então retoma-se o dia a dia, ou da emoção, do instinto da razão, é como se fosse um sonho. A mente concreta, por não conseguir analisar aquele estado que foi experienciado, desqualifica o estado. É interessante isso. E essa desqualificação do estado, né, e a desqualificação desses novos sentimentos experienciados causa uma sensação de angústia ou insegurança, e é aquilo que deveria ser uma experiência sublime se transforma em uma experiência que daí causa medo, causa angústia. Porque é o medo do desconhecido. Você joga fora tudo aquilo que você já sabia, né? Lógico. E você não sabe o que vem pela frente. Lógico. Né? Então é interessante isso. Então, quando acontecer isso com você, calma, é o que a gente fala. Boa palavra, exatamente. Usufrua, aproveite, não tenha medo. Né? A gente nunca sabe, esse momento pode ser um momento perene, como pode ser um momento rápido, um espasmo. Né? Tem a expressão latina carpe diem, aproveite o dia. Isso aí. É assim, a vida, independente se vai ser 100 anos ou 1000 anos para cada um, ou independente de quantas vidas foram, se você permitir que daí você, não minha alma, não meu corpo, não meu instinto, não minha emoção, não minha razão, você, experiencie um dia, aquela experiência de um dia, né, de vida para você, para o teu espírito, é absolutamente chocante e engrandecedora. Olha aí, né? Vale uma vida inteira, às vezes. Não, é a razão da existência, é você deixar deixar a tua alma tão permeável que aí então a tua consciência superior, o teu eu superior, o teu espírito, consiga caminhar entre os homens. Quer dizer assim, você consciente caminhando entre os seres humanos, né? Inconscientes. Esse que é o objetivo da vida. Se conseguir chegar a isso, o aprendizado da vivência espiritual, aprendendo a viver, o espírito aprendendo a viver humanamente, e aí a alma humana aprende a viver espiritualmente. Da união dos dois saiu uma única coisa, se fundem, né? Ou, do ponto de vista de conhecimento esotérico, se consolida o corpo causal, que é o que une, né, o triângulo com o quadrilátero. Significa o seguinte: essa alma é imortal. A individualidade passa a ser imortalizada, né? E aí, por decorrência, o corpo passa a ser imortalizado. E se chega naquilo que é desejado por todas as pessoas. Bacana poder estar conversando com isso, né? Mesmo que seja num programa pequeno, né, vamos dizer assim, que isso possa ter. Então isso é bacana, pelo menos fica gravado. Tem a oportunidade de falar aí a respeito, né? Num mundo complexo como se vive hoje, um mundo caótico de final de ciclo, né? Ninguém tem tempo para respirar. Escuta, então eu tenho acompanhado esses dias, nós estamos em 2017, eu só quero abordar no começo desse programa aqui, porque faz parte disso aqui que nós vamos conversar hoje, sentimento de culpa. Eu tenho visto as pessoas, de um modo geral, se deleitarem com o que está acontecendo no Brasil, né? Com o nosso país. Ótimo, é bacana. Mas
me causa um mal-estar e uma tristeza em verificar como é que se diz? O prazer que as pessoas sentem com a desgraça alheia. Quando eu digo desgraça alheia, eu não estou condenando ninguém. Eu não sou juiz e nem posso julgar ninguém, os atos de alguém. Para isso existe uma justiça que está aqui. Então, quando eu vejo alguém ser detido, alguém ser preso, e as pessoas vibrarem, um prazer que você percebe que elas estão exalando prazer. Que bacana que ele se ferrou. Que ou bacana. quando houver a notícia que alguém está doente ou que alguém morreu. Perfeito. Então é um prazer, rapaz, isso aqui. Então eu não sei, independente do grau de culpa de cada um, eu acho deprimente. Eu acho que é um estado degradante. Degradante, independente se você é eubiota, católico, ortodoxo, espírita. Esse tipo de sentimento não devia ser existe desconhecido para exatamente, o ser humano. Eu não sou santo, meus queridos, não sou santo e não quero fazer santidade nenhuma, mas eu me sinto muito mal. Então essas pessoas estão sendo... Eu não vibro porque a pessoa foi presa, porque a pessoa teve que raspar o cabelo, porque aconteceu isso. Eu não vibro com isso. Eu não vibro com isso. São só espetáculos, né? Exatamente. Eu vejo esse circo de nossos órgãos também, esse circo todo envolvendo essas coisas, e eu não me deleito com isso. Eu só estou falando, e de santo eu não tenho nada também, né? Não me deleito, então, não sei, eu precisava falar isso aí para mostrar o meu desagrado com isso, independentemente do grau de culpa de cada um. Não sou eu, não sou você, não é você quem vai julgar. Existem leis para isso. Deixa a turma fazer e não se deleite. Já pensou, aconteceu alguma coisa com você e todo mundo gozar de você, da sua família, dos seus familiares? Você errou, sua família não errou, seus filhos não erraram. Eles vão ter uma vida pela frente ainda, e mesmo você estando preso, seus filhos vão continuar, sua família, tem uma série de coisas. Então vamos nos vigiar um pouquinho nesse aspecto. Não vamos, sei lá, eu posso estar até errado, me desculpe, pode ficar bravo comigo, mas... Nesse aspecto, e é muito interessante o que você falou, se encaixa exatamente no assunto que a gente está conversando, né? Da questão da culpa. Mas é interessante que esse tipo de prazer, né, que é o prazer com a dor do outro, isso é uma coisa que não dá para dizer que o homem, quem age assim, se comporta como animal, porque animal não se comporta assim. Não se comporta assim, isso é verdade. Ele vai nem por mineral, instinto, nem outras vegetal, nem ser humano. É um comportamento engendrado por um desvio humano e é um comportamento e maneira de agir que não pertence à humanidade. Da mesma forma como não pertence à humanidade o ódio, a ira, o medo, a angústia, a culpa. Isso são só invenções da humanidade, mas não pertence à humanidade. Da mesma forma, assim, aquele homem se comporta igual a uma fera. Não pode dizer, porque a fera homem, ele não tem nada a ver com a fera animal, porque a fera animal, por instinto, vai se alimentar, ou vai se proteger, ou vai proteger as crias, ou o território. Isso são tônicas da alma grupo. No humano, a alma é individualizada, né? E aí a fera é especializada, né? E a fera se alimenta de uma coisa que o animal desconhece, que é o prazer de inferir. Exatamente esse prazer aí. E assim, o animal, ele tem em si o vegetal e o mineral, conglomerado de elementares, todos regidos por almas grupos, especializadas em si. Não obedecem a ninguém. No ser humano, tanto o mineral, quanto o vegetal, quanto o animal, se submetem ao hominal. A alma é que comanda, não é? Se a alma comanda e se ela se comprar, se ela se satisfaz, né, em provocar ou em ver o ódio, a dor, o medo das coisas assim, isso é uma coisa que não existia, não vai existir, e se existe agora é porque alguns alimentam. Eu fico chocado. Nossa. Quando eu vejo aí, por isso que eu tenho evitado até de ler mídia social, tenho evitado até de entrar, porque lógico assim que muito do que tem ali
é plantada intencionalmente para disseminar ódio. Isso, Né? para alimentar, Então, exatamente. A mídia social é muito bom, a gente se comunica, reparte, não sei o que e tal, ótimo, fantástico, excelente. Só que assim, né, é um canteiro de semeadura de maldade. Isso. Né? E plantadas intencionalmente para quê? Para que o ódio floresça, né? Porque o ódio é a amálgama do fim do ciclo, né? E ele é criado artificialmente. Mas quando eu vejo as pessoas se manifestando com felicidade, porque prenderam alguém, porque alguém ficou doente, porque alguém morreu, porque sabe? E se percebe que aquele ódio que existia antes não foi ainda totalmente alimentado, ele precisa de uma válvula de escape e tal. As pessoas são assim como um saco de ódio em cima de duas pernas e com uma voz. Bem isso mesmo. Não dá para dizer que são seres Bem humanos. isso. Então, se a pessoa está fazendo isso, disseminar o ódio, porque ela está sendo paga, vamos dizer que é justificável, porque ele é tão ignorante, né, e tão malvado, que ele aceita fazer o mal pagando, mas ele sabe o que está fazendo. Né? Ele conscientemente, né, optou em fazer o mal. Se vai fazer, faça bem feito. Agora, aquele que daí exerce o mal, não porque vai receber, mas sim porque isso lhe dá prazer, em minha opinião, ele é muito pior do que aquele que está praticando o mal por dinheiro. Eu penso assim também. Porque esse se diverte. Um tem a justificativa, está recebendo. É um ignorante profissional. Isso. E às vezes esse que faz o mal para se divertir, ou propaga o mal para se divertir, ou exterioriza o mal por diversão, ele teria condições mentais, psíquicas, físicas, vitais, né, de contornar tudo isso, porque às vezes ele tem um grande cabedal iniciático. Aham. Tem um grande cabedal profissional ou acadêmico, né? Ou tem uma situação financeiramente estável, ele teria todos os elementos para poder exercitar a vontade e em si sublimar, transformar aquele prazer no ódio, né, em fraternidade e servir de exemplo para. Não, ele usa todo esse potencial refinado para praticar um ódio refinado, para se comprazer refinadamente, para propagar. Questionável, absolutamente questionável, né? Não se julga ninguém. Agora, eu acho degradante, eu fico também acho. decepcionado. Né? E são pessoas assim, é o que eu já falei em programas anteriores. Isso é para chamar atenção, porque às vezes a gente fala, quando eu falo, principalmente... Isso tem a ver com o sentimento de culpa. Claro, já vou emendar pra gente... E principalmente quando eu falo, porque eu sou linguarudo, né? As pessoas caem de pau em mim. Eu não tenho medo de falar, eu falo o que eu penso, dá licença, não ofendo ninguém. Mas tomara que o que eu falo aqui, no primeiro momento, te traga realmente esse ar de revolta. Quem é ele para estar falando isso aqui? Ele de santo não tem nada, mas não importa. Pelo menos essa raiva que eu vou instigar vai fazer com que, por exemplo, tenha algum grau de consciência. De repente, opa, eu estou fazendo isso realmente, eu vou me vigiar. Porque essas pessoas, que nós já citamos aqui, muitas dessas pessoas, são aquelas mesmas pessoas que estão lá, nas suas sociedades iniciáticas, né? Qualquer uma, religião, na sua religião, vai na igreja, perfeitamente, os anjinhos que estão lá bonitinhos, tudo isso aqui, lá fora, todos nós, e você todos sabe uma coisa que é importante a gente abordar isso, porque sabe que fala assim, é que uma má ovelha bota um rebanho a perder. E sabe por quê? Se em um meio, né, aí tem um que pratica o ódio por prazer. Uma laranja podre estraga todas as outras. O ódio, ele é contagioso realmente, literalmente, no astral ele é contagioso, sabe por quê? Porque você observa a pessoa praticar o ódio por prazer, deliberadamente. E pratica um ódio especializado, sutil, se diverte, gargalha, né, puxa detalhes e vai fazendo aquilo. E aquilo de início em você provoca só uma reprovação. Depois daquilo, provoca um sentimento de repulsa. Isso. Depois daquilo, provoca em você uma crítica mais áspera com relação. Isso. Aquilo provoca em você depois uma antipatia. Chega a um ponto em que aquilo faz com que você desenvolva por aquela pessoa ódio. Você está igual. Aquele ódio que ela tinha fez com que você desenvolvesse um ódio por ela, pelo que ela representa. Isso é contágio. Tanto é que todo mundo, as pessoas, independente de espiritualista ou não,
elas são unânimes em dizer que a linha entre o amor e o ódio é muito tênue. É um fio de aranha ali, ó. Não, é um bastão, a única coisa que muda é a temperatura em cada uma dos extremos. Então, quer dizer, você falou, é tão fácil você passar do amor para o ódio, que é uma coisa fantástica. Sim, lógico que sim. Da antipatia para empatia, exatamente. Ou o contrário. Fala assim, ele é medroso. Para que você tenha medo, você tem que ter tido uma negação da coragem, porque por instinto não teria como se desenvolver um conglomerado. Eu não conheço, né? Não conheço medo, eu não posso ter medo. Ou então você tem uma psicose, uma neurose, alguma coisa assim. É um conglomerado de medos similares, similia similibus congregantur, ou similis cum similibus congregantur. O conjunto desses medos buscam um medo maior, se alimentam muito o tempo inteiro, desvitalizam o organismo, gera uma doença. Essa doença não compreendida vai ser exteriorizada, né? E aí, para se resolver, dá-se remédio para quimicamente desabilitar um pouco o organismo, para que daí desabilitado não forneça tanta vitalidade, tanta energia, para que esses entes elementais não se manifestem intencionalmente. Parou o remédio, volta todo mundo revoltado. É assim mesmo. O ódio é a origem desse processo. E o ódio praticado há muito tempo, ele semeia pequenos ódios. No conjunto, todos vão odiar o odiador. O ódio venceu. Isso é horroroso, é um sentimento que a gente não pode conviver. Ó, eu já disse aqui em programas anteriores que eu me vejo muitas vezes até aqui, quando eu estou sozinho, antes de fazer as gravações. Eu passo o dia aqui no meu cafofo, em reflexão, em produção, tudo, mas aqui, 24 horas aqui, a cabeça fica funcionando. E já conversei aqui com você, nós falamos sobre... Isso aqui temos que interromper aqui, porque eu não interrompi, eu não desliguei o telefone, então esses telemarketing aqui são tristes. E muitas vezes eu me pego aqui, me aparece um juiz, que eu já conversei aqui, que eu chamo ele de consciência, né? E esse juiz me apresenta coisas que eu fiz durante a minha vida, não sei porquê. Ele é um sacana, esse juiz, ele é severo, ele é ruim. Né? Ele é ruim não, porque ele mostra para mim o que eu fiz, então eu não sei se ele é ruim ou se ele é bonzinho. Mas aí vem a questão do sentimento de culpa. Exatamente. Claro, ele só me traz... Então... Às vezes eu estou andando na rua, sou repetitivo. Quem presta atenção no Vida Inteligente vai lembrar disso aqui. A diferença entre um historiador e um juiz é só o quanto você sente culpa no ouvir o relato. É verdade. Então, às vezes eu estou na rua, estou andando assim, vamos dizer, e às vezes falo, esse cara é louco porque eu faço um trejeito. Por que o trejeito? Porque minha consciência me joga uma imagem e eu lembro de alguma coisa que eu fiz e que me causa repulsa hoje. Naquele tempo eu podia estar fazendo sem consciência, sabe, tudo isso aqui, mas que hoje, com a minha... Mas é questão de aprender a ter paciência consigo mesmo. Bom, é outra história. Um dos grandes aprendizados da vida por isso que o tema se apresentou para a gente conversar aqui hoje. Um grande esforço na vida e um grande aprendizado é você conquistar um amigo. Você precisa terminar a vida tendo conquistado um amigo assim, no qual você confia plenamente e o qual você vai defender contra tudo e contra todos. Qual é esse amigo que você tem que conquistar? Acho que é você mesmo, né? Você mesmo. Nossa. Claro. Agora, Lógico. Eu tenho tido... Eu não sei se estou perto do fim, já falei isso aqui, né? Eu acho que não. Dizendo que estou perto do fim, por quê? Porque eu tenho tido recordação de todas as coisas que eu fiz errado. Eu fiz errado é um termo que talvez seja inadequado. Que eu acho que eu fiz errado, quer dizer, que eu não faria hoje, com a consciência que eu tenho hoje, eu não teria feito o que eu fiz. Então, aquilo se apresenta para mim, ou para eu entender, provavelmente para eu entender, né, com a consciência que eu tenho hoje, mas me causa repugnância. E outras coisas que têm acontecido, eu tenho que aproveitar aqui, e aproveitar que você está aqui, ao vivo, aqui gravando o programa. Por isso que eu digo, quem sabe eu estou para passar para o lado de lá, não sei o que, né? Porque tem vindo flashes. Eu acho que quando acontecer daí vão avisar antes, eu te falo. Você me fala? Tá bom. Tá bom. Tem aparecido flashes da minha vida, mas que não tem nada a ver. Eu estive em Porto Seguro, eu estive numa cena da infância lá na escola, mas claro, como eu estou conversando com vocês aqui, fica aparecendo e do nada, e não é a situação que eu estava pensando nessa situação. Apresenta flash aqui, não sei por que essas memórias vêm aqui. Eu não sei se isso é abertura de consciência,
se é loucura, se é falta de algum parafuso, senilidade, não sei o que é. Mas isso tudo, eu percebo, está sempre aliado com essa cobrança particular, que eu acho que todo mundo tem, de que você hoje, com a opção, com que a gente escolheu hoje de fazer, o caminho que a gente resolveu trilhar, que de Santo Eustáquio André Patunas não tem absolutamente nada, nem o S de santo, né? Nada, absolutamente. Então, mas eu tenho me cobrado muito. Eu não tô nem aí com... Se o Jorge quiser ir para Garta, ele que vá, vai para Xambala, vai para onde você quiser, Duarte. Eu não pleiteio... Voltar para casa? Voltar para casa. Eu não pleiteio nada disso, eu não quero ter nome de rua, eu não quero ser santo, não quero ser lembrado. Como o Jorge diz, o que vale é aqui, você está vivo. Depois que você foi embora, acabou. Então, mas eu tenho sentido aqui e tenho me cobrado, e o tema se apresentou não foi à toa, porque eu tenho certeza que muita gente padece no seu íntimo, mesmo não tendo a coragem de falar, de se expor em público, isso aqui, um sentimento de culpa. Culpa. Vamos começar por aí. Tá. O que é culpa, Jorge? Por que essa palavra existe ou ela não existe, afinal? Por que a gente sente culpa? O que é certo e o que é errado? Certo e errado são atributos humanos, como você já está cansado de dizer aqui, né? Não, então como é que eu posso ser culpado? Há o certo e errado do ponto de vista de lei, né? Tá. A gente até abordou alguma coisa quando a gente falou de evolução, lesa humanidade e a divindade, né? Que adoraram, por sinal. E há o certo e errado do ponto de vista de convenção social, por exemplo, assim, aqui no Ocidente você estar casado com várias mulheres ou uma mulher com vários homens é crime, né? Sim. Poligamia. Poligamia. Alguns países do mundo é normal. Normal, então, exatamente. E se você observar a história humana, o conceito de certo e errado, ele são só ajustes sociais, né? Mais nada, né? Agora, o conceito de certo e errado, do ponto de vista de lei, aí sim, isso é imutável. Então, antes de falar sobre a questão da culpa, eu queria falar uma coisa assim. Então, quando em uma sociedade humana, né? O egoísmo ele domina, toma conta, e quando nessa sociedade aí as pessoas de maneira geral elas aplaudem ou tomam como ídolos aqueles que só pensam em si mesmo, que só pensam em satisfazer seus próprios desejos ou que só lutam pelos seus próprios interesses, essa sociedade ela está de tal forma fragmentada que ela está à beira do caos. Aí se você pega hoje, no mundo de maneira geral, como são construídos os ídolos, então dá para você ter uma ideia do quão perto do caos está a sociedade, de maneira geral. Você pega essa observação e projeta ela na alma das pessoas. Quando na alma de alguém o egoísmo for o determinante, quando na alma de alguém os desejos e as satisfações ditarem os rumos da vida e a vida for feita em função de... Orgulho está no meio disso? Óbvio. Ah, tá. Lógico. Né? Porque o que é buscado em termos de máximo de desejo é satisfação de desejo e fama, que assim, você tem que satisfazer os desejos e mostrar para os outros que os teus desejos mais loucos estão satisfeitos, para que você seja admirado, que é a base do caos social. Na alma, então, quando os desejos são os determinantes e a alma em si aplaude a vida em busca da satisfação dos desejos, que é o que a gente conversou de início, daquela pequena parada no dia para que daí o espírito contemple a vida. Sim. Então, quando acontece isso, a própria alma está em estado caótico, né? E aí, em a alma estando em estado caótico, ela está doente socialmente, né? Ou doente vitalmente. A partir daí se criou a ambiência para que a culpa apareça, porque a culpa é o artifício para que aquelas memórias, aquelas coisas não resolvidas ainda continuem vivas em você, porque você não as compreendeu, não as sublimou, não as trouxe à tona, e aí então elas se alimentam, a maneira de se alimentar é com a culpa.
Eu tô atrasado pra caramba, então. Todos, Meu né? Deus do Todos, céu. né? Todos, né? Mas já vamos tentar conversar sobre isso. Tá. A culpa é um termo latino, romano, né? Ele designa a ação de lesar, assim, aquilo que você fez e deixou uma pendência, né? O sentimento de culpa, o sentimento é aquilo que você percebe através das sensações, seja física, seja vital, seja moral, né? Na época de Roma, a culpa ela era dividida em graduações. Existia a culpa em concreto, a culpa em abstrato, a culpa lata e a culpa leves. Culpa por uma ação concreta, culpa por uma ação abstrata, culpa por uma ação leve ou uma culpa leve e uma culpa lata que era uma culpa pesada. Quando a coisa é externa, há uma coisa muito interessante. Quando a questão é externa, então eu fui manobrar o carro e bati no carro do vizinho. A culpa é minha, né? Só que nesse caso não devia nem ser usado o termo culpa, né? O responsável sou eu. Isso. Não é culpa, o responsável sou eu. Aí eu vou lá e resolvo aquela responsabilidade, né? Chamo o seguro, pago, não tem seguro, vou lá e pago, desculpa, bati no teu carro, estacionado, sabe? Então, quando é um ato físico externo envolvendo um terceiro, você consegue resolver, consegue equalizar. A questão é quando ocorre um ato, né, onde você não resolve na hora e você guarda isso como se não fosse nada, né? Com o tempo, essa coisa que aparentemente está oculta, ela precisa se alimentar. Só que chega um tempo assim, você está alimentando uma memória esquecida, por isso que eu te falei agora há pouquinho, que você diz que lembra de algumas coisas, né? Então, a diferença, né, entre um historiador e um juiz é você que faz, porque você pode lembrar de alguma coisa como uma memória e se divertir com aquilo, ou compreendê-lo e sublimá-lo. Então você está lendo um livro e compreende. Então você está agindo como teu próprio historiador. Você pega a mesma memória e assim, puxa, mas eu não devia ter feito isso, mas isso que aí. Mal, eu não sei o que e tal. Aí você está se martirizando, não é? Quer dizer, desprendendo vitalidade para alimentar e reviver e fazer acontecer exatamente a mesma coisa do dia em que aconteceu, que você mantém guardado até hoje. O resultado disso, zero, você só vai engordar a razão da culpa, mais nada. Você falou em certa ocasião, quando a gente falava sobre perdão, né? Perdão. O encaixe é perfeito. É perfeito, porque você disse que a gente podia resolver coisas do passado. Você lembra bem? Lógico. Então, que era exatamente por isso que eu coloquei essa parte aqui, porque você ensinou naquela ocasião, chamou a atenção, que era só você se colocar como espectador, você vendo você, julgando você e tudo isso aqui, e tentando entender aquela situação e não colocar essa culpa, vamos dizer, em cima daquilo, mas ver, pô, eu sabia que estava errado, mas não tinha essa consciência de hoje. Lógico. Então eu não preciso carregar isso que eu carrego da forma que eu carrego. Lógico, né? Grego, assim, eu lembro bem de que você chamou isso. Uma das grandes resoluções para a questão da culpa, eu já vou falar na questão da consciência física, a psíquica e a espiritual, onde reside a questão da culpa e tem a ver com os sonhos que a gente conversou. É que assim, por exemplo assim, eu era criança e aí eu fui e no aniversário do meu amigo eu coloquei terra dentro do suco dele. Isso. E aí até hoje, vamos supor que eu tenha feito, né? Aí até hoje eu penso assim, puxa, mas o meu amigo era muito meu amigo, né? E eu não devia ter colocado terra no suco dele. É bem isso. Né? E aí ele tomou e ele ficou com dor de barriga, então ele tomou e pensou que o outro amigo que tinha colocado e brigou com ele e eu não falei nada. Né? E eu nunca tive a oportunidade de pedir desculpa pro meu amigo, e o meu amigo morreu depois não sei quantos anos. E por que isso vem? E por que isso vem? Devia, por que isso fica na nossa... Não devia vir, porque é o seguinte, botei terra no suco do meu amigo na festinha de 5 anos. Hoje eu tenho que lembrar e achar muito engraçado, porque um moleque de 5 anos não tem consciência de que aquilo é errado. É uma brincadeira, né? Baseada em consciência, que é característica de alguém que tem 5 anos, de alguém que tem 50, não.
Então, O que eu mas tenho por que que fazer? isso vem Eu tenho como que- eu tenho cobrança? que Isso que eu quero compreender. entender. Não, mas não é que não é para vir como cobrança. Eu já vou explicar a razão Tá. da base da culpa, mas não deveria vir como cobrança. Aconteceu porque eu não tinha consciência. Hoje eu percebo que é errado botar terra no suco do meu amigo. Quando o erro se manifesta, a tendência se manifesta como um erro, ela é exteriorizada. O grande trabalho, a razão de existir um erro é para que ele me dê consciência para que eu não mais o repita. Depois daquele aniversário de 5 anos, você colocou de novo terra no suco de alguém? Não. Então aquilo teve o seu propósito. Você não pode se martirizar por causa disso. Agora, vamos supor, você não compreendeu isso. Então hoje ainda você se arrepende, liga para o teu amigo e fala assim: ô Grego, lembra que no teu aniversário de 5 anos que eu estava lá? Lembra que você tomou o suco e daí brigou com o José? Lembro, fui eu que coloquei. Pô, Jorge, mas tu é um cara, vamos rir um monte, né? E aí aquilo que eu carreguei, né, durante 50 anos como um trauma, Isso, ou uma culpa, exatamente e que veio isso. me corroendo, né? E o termo corroer é literal porque a culpa acaba com o baço, né? Então vem me corroendo, quando eu exteriorizo aquilo, a outra pessoa começa a rir, né? E aí eu vejo que eu pensei, nossa, como eu fui idiota em manter essa culpa por 50 anos, né? E agora que eu falei, estou até aliviado. Porque quando você exterioriza alguma coisa para alguém, você confessa alguma coisa, fica aliviado. Por quê? Porque aquilo quem você se alimentava ocultamente, ao ver a luz do dia, deixa de existir. Meu amigo já morreu. Não consegui pedir desculpa para ele. Eu não posso me dar o direito de ter o prazer em carregar essa culpa durante esse tempo inteiro. Por quê? Porque naquele período não tinha consciência, né? Ah, mas realmente foi errado. O José, sei que você já morreu. Cara, eu que botei terra no teu suco, desculpa aí. É exatamente igual se estivesse do teu lado, é exatamente igual. O que você não pode, você sabe assim, ó, a maior conquista da vida de cada ser humano é a conquista da liberdade, né? E não é a liberdade física de você poder se locomover para onde você queira, não é a liberdade de você falar o que bem entende e magoar ou não magoar terceiros, é a liberdade de não carregar nada nem ninguém ocultamente. Então essa deve ser maravilhosa. A liberdade de você não carregar nenhuma culpa. A gente já conversou aqui, então, da questão lá do meu pai, que ele iria morrer. Isso, e tal, foi. né? E aí eu falei tudo que precisava falar para ele assim, em termos de conversar e tal. A gente nunca brigou assim. Vamos supor que eu tivesse brigado com ele, ou tivesse deixado assim, eu o atendi por 23 anos, né? Transformei os 3 meses em 23 anos de sobrevida, mas teve um dia que ele precisou que eu o buscasse no hospital. Nesse dia eu estava em outra cidade trabalhando. Daí eu vou fazer assim, vou fazer o quê? Puxa, eu não devia ter ido trabalhar porque eu precisava buscá-lo no hospital. Não. Eu dediquei 22 anos, 364 dias e meio. Naquele meio-dia eu estava trabalhando para poder ter recurso para cuidar dele. Primeira coisa. Segundo, eu não tinha como prever que naquela tarde ele precisaria. Exatamente. Terceiro e importante, eu fiz o meu melhor possível. Se não foi o suficiente, paciência. Mas se mesmo assim você não se dá por satisfeito e carrega a culpa por não tê-lo atendido naquele meio período, né, então eu falo assim, ó pai, desculpa aí, naquele dia eu não pude porque eu estava trabalhando. Mas ele já morreu. Não faz mal, a desculpa está processada do mesmo jeito, porque a desculpa você está dando não só para o invisível, está fazendo com que a verbalização da desculpa, ou do perdão, ou do eu te amo, ou me dá um abraço, ou não deveria estar... A verbalização disso é o antídoto para aquilo que está guardado em você. E aquilo que está guardado em você é dissipação de vitalidade. Vamos supor o seguinte, que tem a ver com o complexo de culpa, né? Ou com o sentimento de culpa. E já vou chegar na parte importante que eu julgo para a gente conversar. Você fala assim, Jorge, vamos gravar hoje à tarde, né? Daí eu tinha programado para, ao invés de gravar, eu ia andar lá em Coqueiros para fazer aquela caminhada que você faz lá,
na beira do mar, por exemplo, né? E aí eu fico pensando assim, mas eu queria ir caminhar, porque aquilo vai me dar prazer, né? E é bom para minha saúde, e vou pegar sol e respirar puro. Mas se eu for, o grego vai ficar aborrecido porque a gente não for gravar, então eu vou. Daí eu venho gravar, e quando eu estou ouvindo eu penso assim, puxa, mas agora eu deveria estar lá andando, porque seria muito bom. E eu venho para cá, e você teve um contratempo, e chegou 5 minutos atrasado. Naqueles 5 minutos que você chegou atrasado, eu fico remoendo todo o processo, que essa hora eu poderia já estar lá caminhando. O que acontece? Nesse momento, se eu estiver aqui conversando contigo, eu vou estar me sentindo culpado por não ter ido caminhar. Sim. Se eu for caminhar, eu vou estar me sentindo culpado porque eu não vim aqui. Resultado, não faço nenhuma das duas coisas direito. Isso chama dissipação de energia. Você não vai estar focado ou dissipação de vitalidade. Então, e aí eu vou estar andando com esse sentimento de culpa porque eu não vi, ou vou estar aqui contrariado com esse sentimento de culpa porque eu deveria estar em outro lugar. Muita gente faz isso. Nossa, quantas vezes já fizemos isso? E qual é que é o sentido? Eu posso dar, então, Jorge, vão gravar? Esse grego, me programei para caminhar lá. O que você acha? Gravamos amanhã? Beleza. Perfeito. É isso aí. Acabou. Ou então decidi, não, eu vou gravar. Eu venho para cá, não, e a caminhada? O sol não vai acabar, o barril de coqueiros não vai acabar, o mar não vai secar, eu vou ter perna amanhã, o que eu vou fazer? Eu vou andar amanhã. Ah, mas amanhã pode ser que seja nublado, então eu vou depois da manhã. Ah, vai ficar 6 meses nublado, então eu vou aprender a andar mesmo nublado e sentir a mesma satisfação. É isso aí. Você percebe? Ou então assim, fala assim para você, grego, vou construir um barco. Aí fala assim, construir barco? Ah, duvido que você vai conseguir. Quando eu digo assim, eu vou construir um barco, isso vale para a vida de cada um. Quer dizer, quando eu traço um objetivo, eu crio uma massa de vitalidade. Você já criou, e já tá crio criado. astralmente, mentalmente, vitalmente o meu objetivo e vou trabalhar para aquilo. Então há uma vitalidade destinada para aquilo. Eu conto para você, grego, eu vou construir um barco. E aí, não satisfeito, eu coloco no Facebook, gente, eu vou construir um barco. Lógico, vai chegar o pessoal do contra, né? Ah, mas você não sabe construir barco, você não sabe nadar, você não sabe isso, você não sei o que e tal, né? Então todo mundo vai exteriorizar, né, aquilo que eles têm em si, contrário a qualquer coisa ligada a barco, ou a mim, ou não sei o que e tal, pelo prazer e pela necessidade de vitalizar aqueles contras que há neles. Normal. Tudo bem, direito deles, né? Direito de você falar assim para mim, você não vai conseguir, você não sabe nadar, você é muito pequeno, não tem força para puxar a vela, não vai conseguir, você só construir o barco, você não vai conseguir ir para lugar nenhum, e você vai morrer, o mundo vai acabar. É isso aí. Ótimo, porque cada um tem o direito de expressar a sua opinião, e eu continuo com a ideia construída de ter o barco, eu me vejo velejando. Daí eu digo assim, não, grego, mas veja bem, né, eu consigo porque eu sei lidar com a madeira, ou eu consigo através de determinadas fórmulas fazer com que a madeira se una, ou eu consigo controlar os elementais da água e tenho certeza que eu faço o barco não afundar, eu consigo controlar os elementais do ar e sei que o vento vai soprar a meu favor, eu sei para onde eu quero ir. Então eu passo a usar argumentos para te convencer que aquilo que eu desejo é um bom desejo, ou passo a usar argumentos para tentar neutralizar ou responder a todos os questionamentos negativos de todas as pessoas que se levantaram contra o processo. Tudo bem, é uma opção minha, não é? Só que daí, para cada verbo, para cada frase, para cada ação que eu tenha feito tentando convencer o outro que a minha ideia é ótima, e a minha ideia é para mim só, é só eu que uso claro. dela. Cada coisa que eu disse, cada esforço que eu fiz, sacou um pouco da vitalidade que eu tinha reservado para fazer, para cumprir meu objetivo. Resultado, quando eu atendi as não empatias de todo mundo, o que sobrou de vitalidade não me deixa construir nenhum barco de papel. É bem isso mesmo. Origami, é bem isso. Né? E aí aquilo vira uma frustração e aí cria em mim um sentimento de culpa. Por quê? Porque eu deveria ter feito o meu barco e não fiz. E passa um ano, 10, 20, 30, 40, 50. Puxa, naquela época eu deveria ter feito o meu barco. Não fez naquela época? Não. E agora você tem tempo? Não. Então é o seguinte, sai e compra um barco. Isso aí.
Eu não sei nadar. Não sei, né? Não gosto de água porque quando eu era pequeno eu morri afogado. Foi uma sensação ruim, daí resolvi que eu não queria me aproximar da água. Só que uma coisa é não saber nadar e uma coisa ligada é não gostar de água. A água para mim é para tomar banho e para beber. E no mar eu vou, enfio o pé na areia e fico ali lagarteando, né? Não gosto. Só que eu não convivo com medo nenhum. Zero, né? Daí, isso, eu ainda trabalhava na Eletrosul, tem alguns anos isso, né? Uns 20 anos atrás, sei. Eu vou perder o medo da água. Por quê? Porque como eu não tenho medo de morrer, desconheço que seja, então senão eu vou dar embate a esse medo, porque eu não quero carregar a culpa de um dia quase ter me afogado, e tal, e não vai existir isso. Daí o que eu fiz? Eu fui e comprei um caiaque, né? E aí fui em um canto da Lagoa da Conceição, lá naquele cantinho de Dobra para Joaquina, Sim. sem colete salva-vida. Em dia de vento, eu atravessei a lagoa inteira até o Canto das Almas, do lado de cá, remando. E eu sabia o seguinte, se tombasse, eu morria. Acabou. Porque eu não sabia e não sei nadar, não é? E não sabia andar de caiaque, nunca tinha andado de caiaque. Atravessei, né, a lagoa inteira, aí cheguei lá, arrastei o caiaque, né, depois trouxe o carro até perto, botei o caiaque em cima do carro. Semana seguinte, vendi o caiaque, nunca mais andei de caiaque, só que é o seguinte, o medo foi junto e embora. Entende? Então, não ficou em mim a culpa, junto com o medo de não ter resolvido Sim. isso. Percebe? Então, assim, se eu tenho a culpa, culpa por relação a alguma coisa e essa coisa existe fisicamente, vá lá e resolva. Desculpa, perdão, vem cá, eu vou dar um jeito. Como é que senta aqui? Como é que vamos resolver? Olha, lembra que a gente brigou? Culpa minha, eu agi errado. Lembra que a gente brigou? Você agiu errado, mas eu estou querendo conversar contigo. Quer conversar? Não, não quero conversar. Ótimo, tudo bem. Você não quer conversar, mas por uma questão tua. Não tenho culpa se você não quer conversar. É uma expressão que se usa. Olha, não tenho culpa se você não quer. Não tenho culpa se você não acordou bem, né? É isso aí, porque a gente usa muito essa palavra. Então, o que se pode fazer é listar todos os medos e culpas que se tem. Olha aí, ó. Olha a dica. Lista, né? Isso é uma coisa que está me ocorrendo agora de repartir, que procede porque é uma magia baseada no fogo. Lista. E uma coisa secreta só tua, pega um caderno, um livro, qualquer coisa, escondido teu, esconde em casa, no escritório, compra um com cadeado e lista, desde pequeno, todas as culpas. Eu vou ter que comprar uma enciclopédia. Né? Compra um. Vou comprar o caderno de 200 folhas. Não, e lista, né? E no listar, aí você vai fazer o quê? Você vai trazer à tona, vai trazer à vida, à luz do dia, aquilo que está escondido há 30, 40, 50 tentar dar um entendimento anos, lá naquilo, né? Porque cada culpa que se carrega, boa né, ideia, ela boa significa, ideia. Não interessa se um segundo ou um dia, mas uma culpa viva em você é 1 minuto a menos de vida. Com certeza. Porque ele se alimenta do baço e eu já vou explicar como é que isso consome vitalidade. Não, né? eu já vou explicar como é que você gera doença, como é que gera enfermidade da alma, né? Então, escrever todas as culpas, todos os medos, o que seja, né? E aí ver, depois de escrever todas elas, como dá para resolver aquela. E se aplica aquilo. Um problema, se não tem solução, solucionado está. Isso aqui o meu amigo já morreu, eu não consegui dizer para ele que eu gosto dele. Acabou. O negócio é o seguinte, o José, gosto de você pra caramba, não consegui dizer antes, mas estou te dizendo agora. Essa não existe mais. Arranca aquela folha, queima. Aí você sublimou a alma da culpa e queima o corpo físico da culpa. Qual o corpo físico? Quando você vai escrever a coisa em si, você está dando corpo à coisa em si, através, por isso o professor Henrique Souza diz, a ideia é o verbo que toma carne através da pena. Quando você escreve alguma coisa, você está aprisionando a coisa no papel, está dando experiência física, humanizada à coisa invisível. Deu experiência física, resolveu, queimou, isso não existe mais. O que acontece? Qualidade de vida, liberdade de vida, não carrega nada de antigo e sobrevida com qualidade. Faz com tudo, né?
eu briguei com o grego, ou não consegui gravar 2 programas que o grego queria gravar hoje, e está na minha lista. O grego, não dá para gravar porque está sem vitalidade naquele dia, desculpa aí, não liga, tudo bem, não tem problema, a gente grava dia sim, dia não, de agora até o final dos tempos, beleza, beleza. Risquei minha culpa, resolvido. Fogo nessa culpa. Acabou. Nota o detalhe do fogo, hein? Fogo. Transformador. Uma vez a gente conversou sobre maneira mágica de lidar com o medo, Sim. de lidar com todos os conjunto de síndromes, essa coisa assim, exatamente igual, parecido, né? Então, o ser humano, ele tem a consciência física. Consciência física é aquela parte da alma que está entrelaçada no corpo físico e que recebe as impressões do mundo físico através dos 5 sentidos. A alma em si, ela é cega, surda, muda, ela não tem nenhum sentido, ela precisa dos sentidos para captar as impressões do meio, e essas impressões do meio convertidas em imagens vão permitir à mente concreta, a manas, pesar, medir, contar e decidir, né? É como assim, você tem uma mesa de despacho, né? Alguém está despachando ações, aí então um mensageiro fala assim, olha, nessa parte da fábrica aconteceu isso, olha, nessa outra parte isso, olha, ele pega aquelas 3 coisas e fala assim, escute, aumenta a produção, diminui aqui, diminui lá, termina mais cedo aqui, começa. Então esse comando vem baseado em informações que chega para a alma, para a mente concreta, que é a parte da alma. Então isso é a mente física, né? É a consciência física. Consciência física só existe em estado de vigília. Tá? Quando você entra em estado de sono, então a consciência física deixa de existir e você está à mercê ou está subordinado à consciência psíquica. Consciência psíquica, ela vai trabalhar com todos aqueles resíduos, tudo aquilo que exista na alma que foi trazido, né, como um somatório de todos os dias em que a consciência física esteve ativa. Toda noite eu vou pegar o resultado e fazer um misturado, um mix desse negócio aqui, e vou tentar processar e viver o que a consciência psíquica sabe fazer, que é através do sonho. Já falamos sobre sonhos aqui, interessante. Então, o sonho, ele é o que? É a colocação em prática daquilo que foi vivenciado ou observado pela consciência física. Isso é consciência psíquica. Como o ser humano não tem controle sobre a consciência psíquica, sobre a alma, né, de maneira geral, na manhã seguinte não sobra fragmento quase nenhum do que aconteceu durante a noite. Os poucos fragmentos que sobram são considerados como loucos. Então assim, puxa, eu tive um sonho muito louco, um sonho muito errado, eu tenho um sonho que não tem sentido, nunca vi isso, nunca vi aquilo. Então sempre há uma desqualificação da consciência física sobre aquilo que foi vivenciado pela consciência psíquica durante a noite. Imagina o seguinte, grego. Bom, aconteceu uma coisa comigo alguns anos atrás, e aí eu caí, bati a cabeça e fiz traumatismo crânioencefálico e tive amnésia. E nunca contei para ninguém, né? Nem fui no médico, nem contei em casa, ninguém sabia, né? E aí perdi toda a memória, toda a memória técnica, e aí não sabia nem como usar o Word, não sei saber sem computador, nada. E aí, durante 8 meses, então, todos os dias, eu fiz um procedimento para reconstruir eletricamente a minha memória, né? Depois voltou, mais legal, as coisas assim e tal. Nesses 8 meses em que eu tive amnésia, secretamente ninguém sabia que eu estava tendo aquilo, né? Ninguém, pai, mãe, família, ninguém sabia. O sentimento que era uma constante para mim era a angústia, porque eu sentia um vazio, né, por não ter nada na memória. Né? Assim, cheguei do lugar nenhum, vou para lugar nenhum e não sei fazer nada. E como é que eu fazia? Eu ia para o meu escritório, para a empresa, e sentava à mesa como se fosse trabalhar, não ligava o computador porque não lembrava de senha, não lembrava nada, e aí ficava às 8 horas do horário comercial olhando para o computador ou sentado na mesa, tentando reconstruir primeiro eletricamente o cérebro para que depois, reconstruindo, a memória voltasse, né?
E aí foi 8 meses convivendo com a angústia de não ter nada na cabeça, né? Isso que seria a amnésia, né? Agora você imagina assim, se à noite eu sonho, e aí quando eu acordo eu esqueço tudo que eu sonhei, tudo que eu vivi durante o sonho, qual é o sentimento que me acompanha durante o dia sem que eu me dê conta? A angústia. Parte da angústia da vida dos seres humanos e parte dessa fragilidade em sentir culpa por tudo que é coisa deriva da não memória, da não compreensão, da não consciência da vida que se tem à noite, porque o ser humano ele vive em vigília e dormindo, a vida é uma só. Sim. A inconsciência, a amnésia que se tem do sonho é parte das dores, dos amores, angústias e culpas que a humanidade, o ser humano carrega. No dia em que se conseguir ter o nível de consciência no sonho ou do que se faz à noite que eu tenho enquanto vigília, eu vou provocar a harmonia entre a consciência psíquica e a consciência física. Em havendo harmonia entre as duas, a terceira tem a ocasião de se manifestar, e a terceira é a consciência espiritual. Daí então as três se formam uma só, e é o início da nossa conversa. Eu experimento o que é a vida. Em havendo isso, o conceito e a própria forma que a gente entende o que seja culpa e culpa de tudo, isso deixa de existir, porque muitas das coisas que se vive durante o dia que não são resolvidas, se resolve à noite. Eu às vezes fico ansioso para dormir, primeiro porque eu deixei coisa para resolver na noite anterior. Sim. E eu tenho uma sequência de sonho, sempre, né? Então há uma rotina, é uma vida como uma vida qualquer, né? Então tem rotina, tem pessoa, tem lugares, se faz isso, se faz aquilo e tal. E só que daí, nessas rotinas de sonho, ela se mistura com o dia a dia. Então nos sonhos fala assim, olha, amanhã isso, amanhã aquilo, daí no dia seguinte isso, aquilo, daí durante a vigília, no sonho e tal. E às vezes quando tem algum problema físico para resolver, eu fico ansioso para que chegue o horário de sair de vigília para ir dormir, para resolver isso enquanto dormindo, no sonho, essas coisas assim. Quando se consegue, não no meu caso, mas quando se consegue integralmente essa conexão entre a consciência física e a consciência psíquica, né, então você tem uma tríade funcionando perfeitamente, aí a consciência física ouve a consciência psíquica, é como se fosse a emoção e o instinto ouvindo a razão, e a razão ouve a intuição. Daí você tem as três coisas entrelaçadas, e você então começa nesse dia realmente a viver a vida. Você me chamou a atenção para uma coisa aqui, que foi duas coisas. Você falou alguma coisa aí que era, você me disse que a gente não tem controle sobre a alma. Não é possível a gente ter controle sobre a alma? Não, tem que ter. Tem que ter? Não, como é que eu controlo a alma? É assim, Gregor, através do conhecimento, né? Não tem... Então, e eu controlando a alma, você disse agora, para ter essa consciência... Exatamente, para ter essa consciência espiritual. Então, quer dizer, tem gente, por exemplo, eu conheci gente aqui em vigília, quer dizer, foi a experiência dela. É a mesma coisa, o que você me conta aqui é a experiência sua. Eu tenho que respeitar. Sim. Agora, teve gente que disse para mim, olha, eu me lembro muito bem o dia que eu fechei a Sossex, lá no Cobrasol ali, uma senhora me abordou e disse, o que era aqui? Aí eu expliquei o que era e tudo isso aqui. Ela falou, puxa, que bacana e tal. Você sabe que eu me desdobro todas as noites? Ela falou bem assim, eu me desdobro as noites, eu conheci o mundo inteiro. Assim, eu vou para a Suíça de noite, eu converso com as pessoas, conheci o mundo inteiro. Quer dizer, ela demonstrou, eu tinha que respeitar o que ela estava falando. Ela demonstrou ter realmente, uma pessoa serena, viu que não estava lá. Então, existe essa condição realmente? Quer dizer, você pode deitar e simplesmente... Sim, a questão é o Atta Dharma Meru, né? Até onde a vista alcança. Isso. Assim, a pessoa, ela vai viver à noite no mundo onde ela vive durante o dia. Sim. Então, você pode, durante a noite, viajar por qualquer país, você pode pegar e fazer isso de avião, sem correr os riscos de fazer uma viagem astral, mais prático, né? Tá. Mas você pode, daí, durante a noite, em estado de não vigília, aí você ir para outros mundos,
né? Não outros mundos, outros planetas. Sim, outros não. planos. Outros planos. Sim. Aí então passa a ter validade, porque são lugares que você ainda não tem acesso com o corpo físico. Sim. Isso então aí É procede. factível. Lógico. Tá, isso que eu queria saber. A- Eu achei interessante o controle da inicia- alma que você falou. Eu falei, o controle da alma. Não, a iniciação, ela é e sabe por que é necessário, Grego? E daí disso vem a questão também do sentimento de culpa, assim. Então sabe que o corpo humano ele tem imperfeições, né? Então você tem, assim, eu tenho cicatriz aqui, tal, de queda de motocicleta, Isso. assim, tal. Daí caí, não sei o que, quebrei, me afoguei e tal, e o coração funciona 51%. Então a gente tem uma série de nuances, né? É uma máquina. De características de fabricação cada um de nós, né? Isso. Se eu corto alguma coisa, assim, corto o dedo, alguma coisa assim, cortei o dedo, né? E aí não passei um remédio, então aí aqui pode se instalar Uma infecção. Uma infecção, um vírus, uma bactéria, aí vai derivar para uma infecção, não cuidar da infecção, ela vai se propagar e pode daí atingir Perfeito. a circulação. A alma é exatamente igual. É mesmo? Exatamente igual. Mas tá, como é que é uma ferida de alma? Vamos aproveitar aqui. Tanto é que assim, o vírus e assim, qualquer doença e os vírus, o vírus em geral, ele é o corpo físico de uma doença que existe astralmente. Tá. E o ser no astral, que corresponde ao que seria o vírus ou a doença, chama Devata. Devata é o nome da doença. E então esses Devatas, assim como o vírus da gripe ele anda no ar, os Devatas eles transitam pelo astral. Quando encontram a ambiência propícia para se manifestar... Me dá uma ambiência, um exemplo patético assim, da alma. Vamos lá. Eu tenho o corpo, a pele íntegra. Tá. Eu causei uma fissura com Perfeito. uma faca Não, enferrujada. tudo bem, isso aqui no campo físico, vamos lá. E como é que eu faço tenho isso o no meu campo aura psíquico? íntegro, Tá. né? Todos deveriam ter. Aí eu começo a produzir um ódio constante. Opa, o ódio já me abre uma brecha aqui? Semelhante às traz semelhante. Similibus congregantum. Aí, esse ódio que eu estou criando... O ódio seria um ferimento da alma, então? Uma ferida na alma? Ódio, ira, egoísmo, essas coisas que chamam dos pecados, né? Todos eles são fissuras de corpo astral, né? Os 7 De pecados ovário. capitais que nós já falamos todos aqui os seus seriam derivados, seus todos derivados. Tá ok, O que tá. que acontece? E assim, quando a propagação de um ódio, de um medo, de uma culpa é uma coisa assim, muito intensa, ele rompe o teu ovo áurico, aquela camada que te separa do resto, né, do meio onde você vive, e se projeta para fora, né? E quanto mais intenso que você está gerando, mais longe é o eco que alcança. Quanto mais longe o eco alcança, semelhante atrai semelhante. Sim. Então se aproximam, e veja como é muito interessante isso, Grego. Se aproximam os que se assemelham. No se aproximar os que se assemelham, aquela fissura causada pelo ódio constante, ela é de dupla mão. Tá. Tá? Sai e entra. Sai o ódio para alimentar o ódio semelhante, entra os ódios semelhantes ligados àquele qual eu estou sentindo. No ter uma fissura, né, no ovo áurico, o meu astral nessa região, ele fica fragilizado e alterado em termos do que ali existe. Ah, tá. Eu ia fazer uma pergunta que já havia a resposta. Vai somatizar no corpo físico. Lógico. Porque a destruição da alma é doença no corpo físico. Porque o astral, né, ele tem os seres que usam como interface vital para o corpo físico. Entendi. Aí então o que vai acontecer? No astral está assim, o meu vital fica debilitado e aí o vírus da gripe em mim se manifesta e eu fico Então, doente. das duas maneiras, vai sempre somatizar no corpo. Porque se eu tenho uma ferida aqui, Lógico. não cuido, vai infeccionar, vou ter uma septicemia generalizada, acabou, morri. Porque Se faz isso na alma, a alma chega a um estado tal que vai fazer com que o meu corpo... Mas é físico. muito pior a ferida de alma ou o ferimento de alma do que o ferimento de corpo. Ah, é? Você cortou o corpo, fez um corte aqui, lavou imediatamente, passou um álcool, né? E aí você tem maneira de pegar e fazer regeneração de tecido, daí eu consigo pegar e criar um chakra temporário e pegar e desviar o batimento cardíaco para cá e restabelecer eletricamente e eu curo o corte no corpo físico. Eu tenho poder para isso, porque como a minha alma está íntegra, eu sou senhor do que acontece. Quando a minha alma está com uma fissura, por isso que eu falo assim, poxa, o cara tem a maior, é um termo que se usa,
ele é fissurado por esse tipo de coisa. Sim. Fissurado é o seguinte, é que daí assim, o gosto dele por aquilo é tão intenso que há uma fissura no corpo vital, no ovo áurico, e se comunica com todos que gostam daquilo. E aí ele tem uma intensidade. É como, por exemplo, assim, eu sou fissurado em anime, né? Esse desenho. Sei. Né? A ponto de daí eu me vestir com a roupa do Sim. personagem. Eu sou fissurado por esse personagem. O termo literal é isso, porque há uma fissura no seu astral e o conglomerado de iguais que dão tanta vitalidade para isso e ele de tal forma em você vivo isso, que você tem que dar corpo físico para isso no plano da existência. Então, a doença da alma antecede a doença do vital, que antecede a doença. A culpa ou as culpas acumuladas ou os sentimentos de culpa não resolvidos, todos eles, né, implicam em uma alimentação baseada na dor, baseada assim, eu tenho culpa porque eu fiz isso, então uma maneira de alimentar é odiando alguém, Sim. é sentindo prazer em ofender, é reagindo instintamente, é essa confusão em termos de vida toda, igual eu falei de início, quando você privilegia numa sociedade o egoísmo, e aí você idolatra ou aplaude os desejos ou aqueles que vivem só em função de si, ali a sociedade está à beira do caos. Na alma a mesma coisa. Quando eu vivo em função dos desejos, quando eu aplaudo aqueles que só pensam em si, quem em mim só pensa em si? Os ódios, as culpas, os horrores, os medos, os desejos, né? Cada desejo vive para si. Cada culpa só quer alimentar a si mesma, replicando-se tanto quanto possível. A minha alma, ela está de tal forma caótica que ela está à beira da cisão. Uma alma caótica é cheia de fissura. Nessas fissuras entra quem quer. Entra quem quer, eu tenho um ser humano desequilibrado. Isso é interessante. Daí, nesse aspecto, Grego, e só para terminar essa frase, a iniciação, ela funciona como um hospital para a alma. O conhecimento, né, ele ajuda a compreender cada uma dessas não conformidades, ajuda a dar embate, a trazer à luz as culpas, os medos, as inseguranças, essas coisas todas, porque todos eles têm uma origem para isso. Por exemplo, sim, a culpa pelo pecado original. Não existe isso aí. Mas quem pratica a religião... Com certeza, já está daí então, você passa a aceitar que você de berço é culpado. Sim, claro, claro. As religiões opressoras, ou as religiões de maneira geral, a moeda de troca, o que elas dão para os seus seguidores é a culpa, é a submissão e é o medo. É o que rege. É isso mesmo. E aí todas têm inferno, tem pecado. Tudo. Você tem que pagar para alguém, para que daí se alguém fale em seu nome perante Deus, ou que nome tem o Deus de cada um tal. O contrário a isso, e que seria uma forma eubiótica de viver, e a eubiose como um equilíbrio, tem a desbiose que é o desequilíbrio e a eubiose que é o equilíbrio orgânico, né? Então uma forma eubiótica de se viver seria uma religião sabedoria, que é a iniciação, que te dá como retorno paz, felicidade, tranquilidade, segurança, compreensão, fraternidade, liberdade. Interessante isso aí. Só quero finalizar agora com duas perguntas. Interessante isso aqui, de se curar algo, de se curar a alma através da iniciação. Mas deixa isso aí mais para frente, para outra ocasião. Eu lembro no passado muito distante, mais de 20, 25 anos atrás, um quarto de século atrás, nós desenvolvíamos trabalhos, vamos dizer, espiritualistas e tal, e a gente percebia no corpo áurico das pessoas, vamos dizer assim, no lugar que elas haviam tido ferimentos ou cirurgias, submetidas a cirurgias de corpo físico, existia ruptura no campo áurico. Claro que sim. Bom, claro que sim, quer dizer, lógico. Mas, então... Tanto até se a pessoa sofre acidente e retira o baço, por que não morreu? Porque continua funcionando no baço astral. Mas aí é que está, então, e a gente vê, como é que se diz, dava saúde para a pessoa, olha a ousadia do que eu estou falando, né? Ué, a gente é reiki? Então, é isso? Porque a gente via e restaurava, fazia sutura no corpo áurico, rapaz. Ué, quer dizer, é porque se você faz uma cirurgia, tirou o baço, como disse o Jorge, e depois você não fecha
o couro, o outro, não adianta você suturar aqui pela cirurgia apenas. Existe uma outra sutura que tem que ser feita. Você já pensou? Quanta gente desconhece isso? A maioria desconhece isso. Por isso que, do ponto de vista de iniciação, o ideal é, caso você venha a passar pelo processo da morte, né, você morra íntegro, sem nunca ter sido aberto. Sem nunca... É isso aí. Ó. Por quê? Porque daí isso, com o tempo, será preservado integralmente. Agora, a questão só com relação a você fazer esses trabalhos de ajuda astral... Exigir uma responsabilidade muito grande. A questão é só que assim, é que seria a compreensão da diferença entre alma e espírito, primeira coisa. Segundo, é como se fosse uma versão de Médicos Sem Fronteira, mas para o astral. Então, o Médico Sem Fronteira, ele vai para a zona de combate e ele sabe os riscos que ele está enfrentando. Mas sem dúvida. Às vezes, quando você vai fazer uma ajuda, e seja com reiki à distância. Outro dia eu fui na universidade conversar com o pessoal. Se estiverem ouvindo, um grande abraço para vocês. Da apometria? Da Karina Greco, a Niamara, sensacional. Então, e aí a gente conversou durante algumas horas dos cuidados que se deve ter para fazer a passagem de vitalidade para outra pessoa, porque você, quando vai no mundo de alguém, você vai viajar para o país de alguém, quando você volta, vai trazer todo tipo de experiência. Sem dúvida, junto. Sem dúvida. Não se vai impunemente no mundo de alguém. Quando você vai deixar também, você vai trazer, então, o conhecimento sobre como eu vou ajudar alguém para que eu não padeça, para que ao invés de eu dar saúde, eu não vá lá e dê 1 milímetro de saúde e deixe 1 tonelada de dores. Você falou então, uma coisa... esse respeito, quando se entra no mundo do outro, é essencial para que a magia, isso tudo que a gente está falando é magia. Com certeza. Ela seja bem praticada, porque senão ela prejudica aquele que recebeu, prejudica quem deu, e aí fica em ambos a sensação de dever cumprido, mas a falsa sensação de dever cumprido, porque na verdade houve só uma troca de karma e mais nada. Você está falando maravilhoso isso aqui, nós desenvolvíamos, ajudamos muita gente, foi maravilhoso, e o mais importante de tudo aqui, o mais importante, nós paramos de trabalhar o dia que a gente se confrontou com o desconhecido. Não preciso dizer mais nada, né? Claro, claro. Daqui para diante nós não temos mais conhecimento de além, então, não tendo conhecimento, encerramos tudo, acabou. É porque essa ciência, ela foi iniciada por... Olha, eu falo até sobe os pelos aqui. Essa ciência, ela foi... É que como você vivenciou, quando você está citando, você está dando vida àquilo, e aquilo tudo está aqui do teu lado. É isso aí. Essa ciência, ela foi criada por uma fraternidade indígena no Yucatán, como o primeiro passo para tirar a humanidade do materialismo bravio no qual se encontrava, como preparação para depois o que viria, né, que seria assim o iluminismo, viria Blavatsky, viria JHS, viria essas coisas assim e tal. E aí, na época, então tinha que se mostrar, se provar para a humanidade que existia alguma coisa além do físico, né? Só que aí, ao invés de fazer como se faz hoje, de ter contato com pessoas que já morreram, né? Então, de início, os adeptos iniciados ligados a essa interessante que a gente não mexia com ninguém morto. Claro que não. Era gente viva. Eles criavam, né, por Kriya Shakti, né, entes astrais, para que esses entes astrais se manifestassem, para criar fenomenologia, para mostrar para as pessoas que existe um invisível. Né? O não recomendável é você, daí, nessa prática com o invisível, você travar contato de maneira inconsciente ou sem conhecer os elementos com aqueles os quais já morreram, porque quando você trava contato com aqueles e aqueles te usam para se manifestar, eles não seguem. Então, não pode transformar isso numa ciência dos que ficaram para trás, percebe? Agora, a parte de dar de si para ajudar o outro, é como assim, é o magnetismo curador do Alfonso Bouet, é o reiki em todas as suas variantes, é o Ho'oponopono, tem várias ciências que pegam aspectos da cura magnética à distância. Na Grécia, a cidade dos curadores, como é que era o nome? Delfos? Não. O primeiro médico grego conhecido,
Asclepios. Asclepios, isso. Não Asclepios era o pai. Não era o discípulo, não era o... Não sei. Tá. No que se exibir, o problema é dele. Então existia uma cidade de curadores, né, onde a ciência, né, era uma ciência vinda do Egito, né, que também era uma ciência vinda da Índia. Se era vindo do Egito, se era vindo da Índia, então quer dizer vindo da Atlântida. Sim. Onde a cura era feita por magnetismo. Bacana, né? Então toda a cura era baseada em magnetismo. Daí parte dessa derivada o próprio Paracelso utilizou, implementando a ciência dos humores. Todos os grandes alquimistas sabiam trabalhar com a questão da cura, usando. E o que é a cura? Usando a força magnética, né? E que hoje é praticada com vários nomes. Magia. Magia, só não chama claro. de magia porque hoje se confunde mago com mágico. Mágico é o prestidigitador, aquele cara que vai fazer o espetáculo. Truque. Truque. E o mago, né, é o que domina os elementos da natureza em prol da própria humanidade, nunca para si. Isso. Né? Assim. Hoje foi muito bom. Nossa, tá bacana. Eu fico feliz. O meu Patrício lá, o meu conterrâneo, ele era sábio exatamente por ter dito que só sei que nada sei, né? Disse o grego ali, a brincadeira. O leque do conhecimento realmente é uma coisa maravilhosa, é uma pirâmide ao contrário, né? Então dá prazer a gente conversar esse tipo de assunto. A iniciação, a gente se sente grego, preenchido assim, de ocupar o nosso tempo com coisas assim. A iniciação, grego, a vida, né? Ela é um caminho não para obter todo o conhecimento, porque isso é impossível. Ela é um caminho para chegar ao ponto onde está todo o conhecimento, Sim. que é Budi. Quando você chegar ao ponto onde está todo o conhecimento, você todo o conhecimento, então porque você não pode ter todo o conhecimento. Perfeito. O conhecimento como um todo, ele não pode ser apreendido. Não pode. Eu pego diretivas, fragmentos de onde esteja, para que esses fragmentos sejam de tal forma preponderantes na minha alma, que a minha alma não esteja aqui, ela já esteja lá. Daí eu sou o Budi, né? Eu sou amor, sabedoria, vivendo em um corpo humano e experienciando cada dia. Eu tive, pode ser maluquice, miração, doideira. Eu tive uma experiência, uma certa vez, que cabe aqui no que o Jorge está falando, uma noite eu me senti fora do corpo, mas eu não tinha corpo. Eu andava por esse universo, mas eu só era, nem sei se eu era olhos, porque... Não existe. Não existia nada, eu era aquilo tudo. Só quem tem olhos é consciência física. É isso aí, eu era aquilo tudo, não tinha vento, não tinha barulho, não tinha som, eu era aquilo. Sabe, se isso aí é parecido com o que o Jorge está falando, não sei. Mas veja que é uma coisa interessante, que daí, se me permite fazer uma observação para você, é que daí quando você vai narrar uma experiência completamente lógica e plausível, aí você já, antes de você narrar a experiência lógica e plausível, né, factível, né, você coloca uma série de adjetivos que não existem. E você negando a possibilidade, você nega a possibilidade daquilo que você experimentou, e fala assim, não sei se é viagem minha, claro, poxa, mas você percebe que isso é uma mecânica de desqualificação da tua própria experiência. Claro. E isso é uma coisa que você tem que lidar. Sim. Tem que lidar porque você tem que ser teu amigo. Se você experimentou, eu tive uma experiência, olha, muito super. Andei pelo universo e percebi como é que a coisa funciona. Eu era aquilo lá, não andei, eu era aquilo. Então, mas aí eu não permito que a minha mente concreta medrosa, ou que o meu astral medroso por não compreender, ele desqualifique uma experiência que eu tive. Porque a experiência que eu tive, sabe por que o astral desqualifica e por que a mente concreta desqualifica? Porque é uma coisa que está acima dela, não compreende. Com certeza. Com certeza. E no instinto, na emoção e na mente concreta, no inconsciente, o desconhecido é risco. Considero o imprevisto como negativo, mas existe o imprevisto positivo, e o desconhecido ele é completamente desejável. Por quê? Porque ele é positivo. Como eu te falei. Mas sabe por quê? É porque o conhecimento ele mata a ignorância. É verdade. Entende? E assim, aí, todo conhecimento ele mata a ignorância. Culpa é ignorância, conhecimento é inimigo de culpa. Como eu te disse, para encerrar, como eu te disse também, outra experiência que também valeu por ter experienciado o que eu disse. Isso aqui experienciei mesmo, porque não posso negar.
Foi através da ayahuasca que eu te disse, quando eu tive aquele, o que eu chamo, que dentro do meu conhecimento, de um amor incondicional, né? Porque eu amava o poste, a pedra, o ar, o inimigo, a parede, Lembra, o Buda? bicho. Buda, quando entrava em Samadhi, Gente, voltava, você não faz ideia o que é aquilo. Eu falo, não, isso aí eu não posso experienciar isso. Deixa isso aqui, está muito bom, eu não quando posso. o Buda voltava de Samadhi, ele abraçava pessoas, animais, árvores, pedras, era tudo igual, tudo uma coisa só. Só que ele não tomava ayahuasca, né? Não. Aí Era um que tá. caminho sem volta. Então. E o ayahuasca, ele, como ele é um elemento externo, ele causa fissura, né? Para que daí a consciência saia, né? E é ruim porque uma fissura, muitas vezes usada, ela não cicatriza, sabe? E tive aí tende a criar o hábito, tende a... Tem razão. Assim, você tem que conhecer as leis. Eu vou para um país estrangeiro, eu tenho que ver se eu tenho que tomar vacina, e eu tenho que conhecer as leis e os costumes, daquele porque senão país. Eu vou me dar mal. Vai me dar mal. Viagem astral, exatamente a mesma coisa. Valeu. Tá. Jorge, meu muito obrigado, foi sensacional hoje. Obrigado de a novo. você. Eu tenho certeza que você também gostou. E aguarde aí que vem mais. Tá? Um fraterno abraço e um feliz sempre. Fique em paz, tenha uma boa vida.